Como o nosso ouvinte já sabe, o governo de São Paulo decretou estado de emergência para dengue. Essa decisão foi tomada por um grupo coordenado da Secretaria Estadual de Saúde, oficializada agora há pouco. O decreto vai sair ainda hoje no Diário Oficial. E a medida ocorre depois que São Paulo atinge 300 casos confirmados da doença para cada grupo de 100 mil habitantes. É um negócio meio protocolar, né? Chegou nesse número aí, a OMS recomenda a declaração de estado de emergência. Está conosco o ex-secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Jean Gorenstein, infectologista, para conversar conosco a respeito dessa medida. Doutor Jean Gorenstein, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Aliás, o doutor Jean já foi o nosso colunista, eu quase abri dizendo, hora de conversar com o Jean Gorenstein. Bom dia, doutor. Aliás, foi isso que me fez entrar no governo do Estado de São Paulo, né? Quer dizer, quando você tem a chancela de ser colunista da Band News FM, é algo que ganha muitos pontos. A Band News é um trampolim. Tá, eu, por exemplo, ganhei um prestígio em Olímpia que eu nunca imaginei. Doutor, o senhor que já esteve lá, já esteve naquela cadeira, o que o decreto de emergência pode ajudar numa hora como essas em São Paulo? O decreto de emergência ele facilita que você possa recrutar os recursos públicos de forma muito mais célere, sem depender daquela burocracia que muitas vezes acabam acontecendo, por exemplo, licitações. As licitações, a gente precisa fazer um chamamento público, então elas só vão conseguir acontecer daqui a 90 dias, e aí até as empresas entregarem os produtos e serviços, nós teremos aí pelo menos um prazo de 120 dias. Quando você tem um status de emergência como esse que foi decretado pelo Estado de São Paulo, de uma forma muito correta, ele faz com que todas as ações sejam muito mais rápidas, de você poder instalar, por exemplo, tendas em hospitais com recursos que são para lá destinados, sem precisar todo esse trâmite burocrático, ou de criar um fluxo relacionado à realização de exames de uma forma também muito célere, sem causar atraso nessa assistência. E, ao mesmo tempo, de medidas que possam ser implementadas, garantindo a proteção e assistência à população. Mas será que a gente vai precisar chegar a esse ponto, doutor? Bom, a nossa lembrança ainda está muito fresca, né, das tendas sendo montadas para receber os pacientes da Covid-19. Será que a dengue vai nos levar a uma situação parecida com essa? Eu não tenho dúvida, Luiz. Só para você ter uma ideia, Megali, a gente vai ter ainda incremento do número de casos que vão acontecer, especialmente agora no mês de abril. Então ainda dias piores virão. Infelizmente, isso a história mostrou. Nós teremos mais pessoas contaminadas e a gente sabe que a cada 20 casos, um deles pode evoluir de uma forma grave e infelizmente fatal. Só que, por outro lado, existe um fato concorrente que são as doenças que estão aí, as pessoas que procuram um hospital por outras doenças, inclusive doenças respiratórias que a própria Covid. Nós não podemos ter uma congruência desses atendimentos, senão a gente não consegue atender nenhum e nem outro. Então, geralmente são feitas tendas nos lados externos dos hospitais, garantindo que essas pessoas que não tenham sintomas respiratórios e sintomas que sejam muito mais sugestivos de dengue sejam ali acolhidas, identificado quem são as pessoas que possam potencialmente evoluir de formas mais graves, e aí sim elas adentram para o status de emergência dentro das unidades hospitalares, e assim existe a possibilidade de você atender e acolher todos os públicos sem causar o que nós chamamos de desassistência. Doutor, a partir desse decreto de emergência, será que pode haver redistribuição na distribuição das vacinas, né? Porque a gente falou aqui, no estado de São Paulo são 11 cidades que estão aplicando doses em crianças e adolescentes. Guarulhos, Suzano, Guararema, Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Mogi, Poá e Arujá. Cidades como a capital paulista gostariam de ter também a distribuição dessas doses, essa distribuição que é feita pelo Ministério da Saúde. Então, a partir desse decreto, pode o governo ter alguma autonomia nessa redistribuição ou ainda assim não? Pois é, essas
cidades que foram escolhidas, são menos de 10% das cidades de todo o país, são 51 cidades, eram aquelas que há semanas atrás já mostravam que estavam em epidemia. Especialmente aqui em São Paulo, nós tínhamos a região do Alto Tietê, que inclui aí Mogi das Cruzes, a região aqui de Guarulhos, Guararema, enfim, essas regiões são regiões que mereceram que as vacinas fossem aportadas. O grande problema é que existe um quantitativo muito baixo dessas vacinas. Isso não é por culpa do governo. O governo tentou adquirir, o Ministério da Saúde tentou adquirir um quantitativo muito maior de vacinas. Porém, a própria Takeda, que é o fabricante japonês, disse: eu não tenho condições de produzir mais. Então é isso, esse quantitativo que o Brasil recebeu de 6 milhões de doses, infelizmente, como são 2 doses, só deu para 3 milhões de pessoas, quer dizer, um quantitativo muito baixo. É claro que nós temos outras vacinas ainda em curso, como, por exemplo, a do Butantan, que os resultados só vão sair em setembro. Então, hoje, fazer com que a vacina seja a nossa forma de proteger a população, infelizmente, não será a realidade. E o pior, nós estamos vendo ainda uma procura baixa de vacinas nessa faixa etária de 10 a 14 anos. Então é muito importante as pessoas entenderem que esse grupo, ele é o segundo grupo que mais risco de desenvolver formas graves e fatais. O primeiro grupo são idosos, porque são portadores de outras doenças, aquilo que nós sempre chamamos de comorbidades. Mas como a vacina, essa vacina especial, só foi estudada grupos de 4 a 60 anos, os idosos não foram inseridos. Qual seria o segundo grupo? Os adolescentes de 10 a 14 anos. Por quê? Porque não só eles se infectam, mas eles continuam saindo, vão para a escola, brincam na rua, e a chance de reexposição, portanto, o risco de terem uma segunda dengue, passa a proporcionar também o risco de desenvolver formas mais graves. Por isso, essa população tem que ser vacinada de forma prioritária. Agora, como preocupa, né, esse percentual tão baixo ainda de vacinação, né? Preocupa muito, a gente fica de olho e na esperança de que isso vá avançando. A que se deve exatamente isso? Ainda falta mais informação? O que acontece? E essa medida é super importante, né, de avançar nas escolas, por exemplo. O que está acontecendo que esse percentual ainda é tão baixo, doutor? Ele é baixo porque as pessoas elas falam assim: pô, vacina, de novo vacina. Existia já antes da pandemia uma questão de não vacinação. Os índices de vacina de pólio, de sarampo, já eram menores do que as médias necessárias de proteção, que era de 90% a 95%, dependendo da vacina. Por outro lado, quando tivemos a pandemia, novamente se falou muito de vacinação, de primeira dose, de segunda dose, de quinta dose, chegamos até a quinta dose, que na verdade nós já não deveríamos mais falar de número de doses, mas de doses de reforço, porque é isso que faz com que as pessoas entendam a necessidade delas estarem protegidas. Algumas tomaram 3 doses e falaram: não, estou ótimo. Mas nesse caso as pessoas precisam entender que seus filhos estão expostos ao risco. E é por isso que, por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde aqui do Estado de São Paulo fez um trabalho muito interessante de incorporar nessa métrica a Secretaria da Educação, fazendo então com que não só as crianças fossem orientadas de como cuidar do seu ambiente para risco de focos, e essas crianças são aquelas que são as vigilantes, são essas crianças que acabam, sim, orientando seus pais e vizinhos, mas ao mesmo tempo também entendendo a importância de tomar a vacina, a importância de se vacinar. Ô, doutor, por que a gente num ano mal fala da dengue e no outro ano a gente fala de um surto incontrolável? O que provoca isso? É a chuva? É a população baixando a guarda ou não há razões? Não, é um ciclo da própria doença e do mosquito, né, eventualmente. Carlinha, é isso mesmo. Se a gente olhar a história, a gente vai ver que a cada 5, 6 anos nós temos um pico que acaba sendo um pico praticamente epidêmico em algumas regiões do país. O que se mudou
nesse ano nós tivemos, lógico, pelo fenômeno El Niño, altas temperaturas e com índices de chuva muito elevados. Quer dizer, essa conjunção de fatores, umidade e calor, facilita sobremaneira com que esses ovinhos da fêmea do Aedes aegypti se proliferem. Só para ter uma ideia, cada mosquito fêmea consegue lançar 70 a 100 ovinhos num período de 3 a 4 dias numa mesma região. E é tão interessante que ela coloca um ovinho aqui, mais 4 ali, enfim, ela distribui em várias regiões ou vários locais dentro daquela mesma região para vingar o maior número de mosquitos. Só que esses ovinhos, eles podem durar, assim, estáveis por até um ano. Quando veio uma pequena quantidade de chuva, eles eclodem e rapidamente acaba transformando-se em larva, pupa e mosquito. Uma semana eu já tenho mosquito. Então eu tenho milhões de mosquitos aí. Só que à medida que eu já tinha dengue, nós temos dengue que nós chamamos endêmica. Ela já está aqui incorporada em várias regiões. Isso é natural, nós já temos isso há várias décadas. E com esse incremento que naturalmente acaba acontecendo favorecido por questões climáticas, sem dúvida alguma nós passamos a ter casos muito maiores. Mas o que nós observamos agora em relação aos outros períodos, inclusive se comparado ao próprio ano passado, se observou que esse incremento que nós chegávamos a ter só em abril, maio, nós já passamos a ter em janeiro. Portanto, por isso que eu disse no início da nossa fala, dias piores virão. Ainda nós temos temperaturas extremamente elevadas, ainda períodos de chuva, empoçamento de águas em várias regiões. Então, infelizmente, nós teremos ainda muito mais pessoas comprometidas. Doutor, é claro que a gente está aqui falando sobre a importância de combate aos criadouros, né? A importância de todo mundo fazer sua parte, manter a limpeza no quintal, denunciar aqueles casos em que se identificam áreas abandonadas, piscina largada e tal, mas também tem um outro aspecto, e a Carla levantou esses dias aqui muito bem, sobre a utilização de repelentes. E os repelentes não necessariamente não são todos que funcionam, que são eficazes, mas há repelentes eficazes contra o mosquito da dengue, mas eles não são exatamente acessíveis ao todo da população. Considerando agora, com o decreto de emergência, uma das ações possíveis seria a de distribuição de repelentes, aquisição de repelentes que possam funcionar? Sem dúvida nenhuma, e eu acho que é exatamente isso que vai favorecer com que muitas prefeituras comprem esses repelentes para a sua população. O ideal é que toda a população estivesse protegida, e quando eu digo toda a população, eu estou dizendo inclusive quem está infectado. Ora, você vai me perguntar, mas ele já não se infectou? Sim, mas se eu coloco o repelente nele, eu impeço que novos mosquitos piquem esse indivíduo, mosquitos esses que possam não estar infectados, e dessa maneira, se eu não tiver essa barreira de proteção, eles vão picar sim e vão se contaminar e vão acabar mantendo esse ciclo de doença na região. Tanto é que quando você detecta um caso dentro de uma casa, por exemplo, você entende que outras pessoas ali, se não estarão contaminadas nos próximos dias. Mas a gente tem que ter atenção especial. Primeiro, naquelas pessoas que têm risco de fazer formas graves. Quem são essas? São aquelas pessoas idosas, que têm comorbidades, aquelas pessoas que já tiveram dengue. A gente já viu que na segunda exposição, eu não disse que todos, mas vários são os casos que podem desenvolver formas graves, infelizmente até fatal, e mulheres grávidas. Então, dessa maneira, crianças, mulheres grávidas, idosos, ou aqueles que já estão doentes, ou que já tiveram dengue, devem ou deveriam estar usando esses repelentes como forma de garantir a sua proteção. E eu não tenho dúvida que essa medida emergencial, ela garante a aquisição desses repelentes, especialmente são dois tipos, a base de cairidina e o DET, conhecido como DIT, mas que tem uma ação bastante importante na proteção da população. Bom, a nossa ouvinte escreveu para cá perguntando sobre vacinação. Ela é da cidade de São Paulo, a Karine.
Ela falou, então, gente, olha, uma dúvida aqui, eu posso levar o meu filho de 12 anos no posto aqui na capital paulista para receber a vacina da dengue? Não, não pode. Por enquanto, são aqueles 11 municípios que a gente falou e que o doutor Jean citou também. Então, apesar de a gente conviver com a dengue, com esse combate há tanto tempo, ainda há muitas dúvidas com relação agora à vacina, porque é uma novidade, claro. Mas, doutor, por exemplo, a gente ouve falar em dengue hemorrágica, que é uma nomenclatura não mais tão utilizada pelos médicos porque ela gera confusão, justamente, né? O que é a dengue hemorrágica e a que a gente tem que prestar atenção nesses casos mais graves de dengue? O que a gente tem que entender? Que a dengue, assim como a gente viu na Covid, o que a gente tem? Uma doença bifásica, são 2 fases. A primeira fase é a dengue que nós chamamos dengue clássica. A clássica, ela tem dores no corpo, uma febre alta acima de 39. No segundo a terceiro dia surgem manchas avermelhadas no corpo e uma dor de cabeça que tem uma característica muito peculiar. É uma dor em cima e atrás dos olhos. Quer dizer, dor muito intensa no corpo, por isso que a dengue é conhecida como dor em quebra-ossos. O que vai acontecer? A partir do 5º, 6º dia, pode existir a melhora dos sintomas. A febre, ela passa a não existir, as dores ficam mais importantes e, por outro lado, as pessoas se sentem um pouquinho mais dispostas. Olha o que eu disse, um pouquinho mais dispostas. E é nessa hora que a atenção deve existir, porque eu posso ter uma complicação. As formas graves de dengue, ou seja, essa segunda fase, se deve a uma série de mecanismos de defesa que o organismo faz, e à medida que ele promove uma defesa muito mais exuberante, muito mais intensa, ele promove sintomas como retorno da febre, dores de barriga, náuseas e vômitos, batedeira no peito, respiração ofegante. Quer dizer, esses sintomas de quem já tinha tido uma melhora e volta a ter esses sintomas. Portanto, eu não falei em nenhum momento quadros de sangramento hemorrágicos. É óbvio que podem ter, acompanhando esses quadros, principalmente na segunda fase, quadros de sangramento. Sangramento no nariz, na gengiva, mulheres que estejam menstruando e passem a menstruar em maior volume, em mais dias. Tudo isso obriga com que essas pessoas estejam procurando serviços de saúde o mais breve possível. Mas a gente tem que lembrar que aquelas pessoas que a gente colocou que já podem evoluir de uma forma grave a partir desse primeiro momento, quer dizer, fazem a dengue clássica e pioram, agravam, como aqueles idosos, gestantes, crianças, pessoas que já tiveram dengue, que já procurem as unidades de saúde para estarem monitoradas e orientadas. Isso é muito importante. Muitos ouvintes perguntando aqui qual é o repelente correto. A gente está até respondendo individualmente aqui para quem vai perguntando, mas como são vários, é com icaridina, né? Perguntando, o caseiro funciona? O caseiro não funciona. O caseiro, ele não só vai promover alterações da pele, danos à pele, a gente não sabe nem que formulação tóxica que pode existir, como ao mesmo tempo ele pode dar a falsa sensação de proteção. O que a gente faz? O DET é DEET, é uma sigla, e ao mesmo tempo a icaridina. São 2 repelentes muito importantes e que têm um efeito bastante significativo para o mosquito da dengue. Mas é importante lembrar que o DET ele não deve ser usado nas mulheres grávidas nem nas crianças. Então, mulheres grávidas e crianças usam só icaridina, e crianças só a partir dos 6 meses. Quando que a gente vai usar o repelente? A gente vai usar o repelente durante o dia, em áreas expostas. Posso passar debaixo da roupa? Não. Por quê? Porque, primeiro, que o repelente ele precisa evaporar para dar o cheirinho ruim, que a gente não sente, mas o mosquito sente. O segundo é que, à medida que eu uso uma roupa, eu vou roçando na minha pele e vou tirando esse meu protetor. Então, eu não passo. Eu tenho que passar o repelente nas áreas expostas. O ideal, além do repelente durante todo o dia, é que eu use roupas claras. Por que roupa clara? Por alguns motivos. Motivo número 1, roupa clara ajuda eu a identificar se eu tenho algum mosquitinho pousando na minha perna, na minha blusa, e eu consigo, logicamente, evitar que ele me pique.
Segundo aspecto, quem usa roupas mais claras, principalmente nessas temperaturas mais altas, transpira menos. Acredite, Sheila, Carla, Megali, as pessoas que transpiram mais, elas atraem mais o mosquito. E eu vou brincar que é uma coisa que os cientistas já viram, que quem tem mais chulé também atrai mais. Olha que loucura. Caramba! Então, por isso, roupas claras favorecem com que eu transpire menos, atrai menos. E tem uma outra coisa de roupa clara. Os mosquitinhos, eles têm o que a gente chama de fotofobia, eles têm fobia à luz. Ou seja, quando tem muita iluminação e roupa clara irradia luz solar, o que acaba acontecendo? Eles também acabam não pousando. Então, tudo isso acaba sendo adjuvante. Então, o repelente e roupas claras. Agora vem a pergunta, a Sheila e a Carla, que foram pegar piscina agora no Tangará. O que precisa ser feito? Olha aí, tá vendo? O que precisa ser feito para proteção? Proteção. Eu vou primeiro passar protetor solar, primeiro protetor, e por cima eu vou passar o repelente. Quando eu vou repassar? Eu vou repassar, entrei na piscina, peguei uma ducha, estou transpirando muito, eu vou repassar tanto o bronzeador ou o fator de proteção solar e em cima disso o repelente. Então dessa forma a gente vai estar idealmente protegido. Agora, só para aproveitar um pouquinho essas dicas, Megali, para a gente falar um pouquinho o que a gente pode fazer em casa. Então, em casa, eu posso usar os inseticidas à base de citronela, são muito bons. Então, eu fecho toda a casa, coloco o meu inseticida, deixo tudo fechado. 5 minutos depois, eu abro e coloco aqueles repelentes de tomada. Eu não disse inseticida de tomada, eu disse repelente. Eles também vão ter uma ação que eles criam um ambiente que a gente chama adstringente, um cheiro ruim no ambiente, a gente não vai sentir isso, quem vai sentir o mosquitinho, ele entra e vai embora. Por isso que a gente precisa deixar uma frestinha aberta. Quantas vezes a gente já colocou esses repelentes e aí a gente viu o mosquitinho e já fala, pô, que porcaria, não funciona. Não funciona porque a gente deixou tudo fechado. Então, deixa uma frestinha aberta, o mosquitinho vai achar um lugar para sair. Então, são essas dicas que a gente pode fazer para além dos cuidados que a gente vai ter, seja para vacina para os adolescentes, seja na identificação dos focos das nossas casas, para a gente ter uma proteção adequada. Tem uma rapidinha aqui sobre aquele repelente com icaridina, que a gente pode usar nas crianças a partir dos 6 meses de idade. A Tereza, nossa ouvinte, trabalha com crianças, então ela quer saber se ela pode passar tranquila. Geralmente escola é bem rigorosa com isso, você não pode nem lavar a mão da criança sem autorização do pai, mas ela quer passar nas crianças e quer saber se alguma delas pode ter alergia a esse produto, doutor. É claro que é um produto químico, portanto, a mamãe, o papai tem que falar com seus pediatras antes de ter essa liberação. Até porque, se eventualmente tiver alguma uma reação, porque qualquer um está fadado a isso, e principalmente em crianças, já houve uma autorização prévia para sua utilização. Cláudia, nossa ouvinte, pergunta, vitamina B funciona? A gente sempre fala que a vitamina B, a gente usava muito quem ia lá para o litoral norte, para fugir dos borrachudos. Né? Ajuda, pode ser, mas não é isso que infelizmente vai. Não é a garantia. O ideal é que a gente faça essas medidas de proteção mesmo. Tá certo. Mas alguma gente? Sempre tem, né? Mas é porque... Tenho, mas tenho várias. O tempo permite? Mais uma pergunta, então. Não, é que eu queria saber, Pra você não ficou claro a coisa da alergia ainda, não é isso? Claro, né? Não, claro, tem que pedir pros pais, mas, por exemplo, eu... Pode dar alergia. Posso colocar no meu filho de 8 meses de idade, eu não sei se ele é alérgico ou não. Esse é um produto que pode ser alérgico, doutor? Então, qualquer produto químico, ele pode, numa primeira exposição, pode trazer alguns quadros alérgicos. Isso é natural. Mesmo nós, adultos, se estivermos usando, nós temos o risco de ter esses quadros alérgicos. É óbvio,
se percebeu que está passando esse protetorzinho e nas horas subsequentes começou a apresentar manchas avermelhadas ou a criança está coçando um pouquinho mais, imediatamente lave com água e sabão, retire esse produto e procure um profissional de saúde e não mais aplique esse produto. Porque o ideal é que a gente tenha também a segurança de proteger as crianças. Assim vai ser para adultos. Nós temos alguns adultos que infelizmente também usaram e, por se tratar de um produto químico, tiveram reações locais, nada importante, nada significativo, mas obviamente precisaram ter esses cuidados de suspender a utilização da medicação, promover a lavagem com água e sabão e não reutilizá-las em nenhum outro momento. A minha última pergunta era sobre, enfim, essas coisas que a gente aprende, né? Eu em Minas aprendo vários. Cada vez que eu vou pra lá, volto com uma, porque tem muito mosquito na nossa casa nova. Mosca mesmo, né? Por exemplo, você botar fogo em pó de café, sabia que funciona? Você contou isso um dia, não é? Um punhado de pó de café num pratinho ali, espanta. Você tá fazendo um churrasco, eles vão embora. Aí coloca um meio limão com cravo, né? Enfim, essas coisas. Citronela, lavanda, o pessoal que usa isso. Aquele negócio que dá choque lá enfim. Essas coisas que geralmente funcionam para mosca, valem para o Aedes aegypti, doutor? Na verdade, tudo que causar alguma modificação no cheiro do ambiente, seja no ambiente fechado, um ambiente mais aberto, como você falou, a liberação desses gases, mesmo numa churrasqueira, é algo que acaba afugentando um pouquinho os mosquitos de forma geral. Você vai perceber que quando você está lá em Minas, não é só a mosca que não vem outros mosquitinhos junto. E, claro, o próprio mosquitinho Aedes aegypti. Tudo bem. Deu por hoje. Dr. Jean Gorenstein, agradeço demais, mais uma vez aqui, a ajuda e tanta informação para os nossos ouvintes. Infectologista, já foi colunista da Band News FM, ex-secretário de Saúde de São Paulo. Mais uma vez, muito obrigada e um bom dia. Um beijo para vocês, um bom dia. É sempre um prazer falar com vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Um ouvinte está opinando aqui. Tá faltando predador pro mosquito. Um programa mais sapo. Novo programa da Prefeitura de São Paulo. O saruê, por exemplo. Voltando ao saruê, será que saruê? O saruezinho, de repente? Exato, a instalação de vários ninhos de sapo e lagartixa na cidade. Trocar uma praga pela outra. 10h29. A Tegra tem o imóvel ideal para você